O fundo da tela tem o símbolo de uma cadeira de rodas com uma arte estilizada em desenhos geométricos sobrepostos com tonalidade mesclando as cores preta, marrom, vermelha, laranja e amarela. O apresentador Mário, de fisionomia oriental, aspecto de 50 para 60 anos, cabelos grisalhos e curtos, rosto ovalar, barba rente por fazer, está vestindo uma blusa bege com zíper. A entrevistada se chama Paloma Rodrigues, é bibliotecária da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, MBA em Gestão Empresarial e especialista em Educação Infantil. Ela tem cabelos longos e loiros, rosto comprido, pele clara, aparentando 27 para 37 anos, sobrancelhas finas, vestindo uma camisa rosa. Atualmente trabalha como integrante em um projeto de estudo analítico e transdisciplinar em políticas públicas sobre acessibilidade do turismo no estado do Rio de Janeiro, pela Unirio. Foi uma paixão à primeira vista, a educação infantil como o seu modo de metodologia de ensino? Eu sempre gostei de crianças, né? Sempre. Tanto que eu sou bibliotecária, tenho MBA em gestão empresarial e fiz uma pós-graduação em uma especialização em educação infantil por gostar muito desse público. Então, quando eu me vi no Instituto Benjamin Constant com as crianças, eu percebi que eu estava no lugar certo. Hoje eu estou, né, trabalho em universidade, né, eu até brinco, falo que hoje as minhas crianças são grandes, né, são demandas diferentes, mas a educação infantil sempre me encantou, porque as crianças, elas aprendem muito rápido, né, você ensina uma vez e elas absorvem de forma, assim, fantástica, e elas, é um mundo de imaginação que está sempre aflorado, então, quanto mais você oferece, mais elas crescem e elas multiplicam seu conhecimento, e a gente acaba ganhando, porque através da imaginação, da curiosidade, das perguntas que são sempre aguçadas, a gente acaba crescendo junto. Certo. E houve alguma reestruturação na metodologia da forma como lidar com a educação infantil? Ou essa evolução não chegou a mudar tanto durante o período em que nós estamos na era da internet, né? Da era virtual? Na verdade, o que eu falei, eles são muito inteligentes. Então, eles acompanham a evolução. Na verdade, as crianças, em geral, acompanham essa evolução. E as crianças que possuem algum tipo de deficiência, elas vão acompanhando junto, né? Porque eles já nasceram nessa era digital e eles vão seguindo mais acelerado. Diferente das crianças que nasceram no meio do caminho, né? Cresceram e aí, na adolescência, precisaram fazer essa migração. No caso, né? Houve uma ruptura, né? Eu tenho 34 anos, antes o acesso à internet era mais limitado, né? Quando eu era adolescente. Poucos tinham acesso, internet de escada, e depois foi aquele boom, acelerou, né, tudo. Então, a gente precisou se adequar. Agora, as crianças, né, que estão crescendo hoje, elas já estão seguindo no ritmo, né, e pegando os conhecimentos válidos, né? Sim, mas isso envolve uma preparação. A criança, na sua educação básica, necessário utilizar essa metodologia mais informatizada? Ou não? Tecnologia mais informatizada, você diz ter acesso à tela, vídeos? Sim, exatamente, porque de forma até que a criança, dependendo do grau de conhecimento na sua faixa etária... Na verdade, não é nem indicado que criança
Na verdade, até 2 anos, está falando em relação à tela, tecnologias, né? Até 2 anos não é indicado que crianças tenham acesso a vídeos, desenhos, mas hoje todos colocam, né? A grande maioria coloca, poucos não. Então, assim... Não, esse ponto, então, eu vou ser um pouquinho mais incisivo. Por que motivo essa sugestão de não aplicar a esta metodologia mais, digamos, tecnológica na educação infantil? Dessa faixa etária, estou dizendo, né? Sim. Por que não? Porque a criança, ela, nesse período, está em pleno desenvolvimento. E se você fizer um comparativo ou até estudo, quando a criança fica de frente a frente com a tela, ela fica simplesmente com foco na tela. Agora, se você coloca a criança, digamos, em um tapete com os brinquedos e algumas atividades, ela está se desenvolvendo diversos outros meios, né? Ela vai brincar, vai fazer parte cognitiva. Então, assim, na tela, ela só está recebendo. Ela só fica absorvendo aquele desenho, a tela, focado na tela do computador, da televisão, do celular. Agora, quando está brincando, é isso, né? Brincando, andando, correndo, é diferente. E a partir dessa fase, também é indicado diariamente uma quantidade pequena, no máximo, se eu não me engano, 50 minutos o dia, para crianças maiores de 2 anos. Então, assim, nós estamos falando, eu não estou diferenciando criança com deficiência ou criança com deficiência, ou sem. Isso é para todos, geral, não é indicado tela para crianças menores de 2 anos. E a partir disso, uma quantidade limitada, porque, na verdade, a criança tem outros meios de se desenvolver, né? É pintando, é brincando, é fazendo um jogo. É difícil? Exige tempo. E aí, às vezes, nem todos querem empregar esse tempo. É mais fácil, às vezes, da tela. Porque eu vejo muitos pais comprando aqueles tablets para criança, para uma criança de 5, 6 anos, né? E eu fico imaginando, nossa, tudo para deixar a criança, né? Eu pergunto para você sobre esse tipo de metodologia que os pais estão adotando. De fato, nesse caso, vem a orientação para os pais. De que forma lidar com essa ansiedade? Quanto mais... esse é um assunto bem polêmico, né? Porque muitos não concordam com isso. Mas quanto mais você submete o seu filho à tela, mais ansioso a criança fica, ela não quer esperar. Analisando alguns comportamentos, você avalia que a criança, quando está exposta à tela, ela não tem paciência nem de esperar quando está no YouTube, aquele comercial do YouTube para pular. Já falou, muda, muda, muda. Não sei se você já reparou, já teve oportunidade. Porque as crianças ficam muito imediatistas, querem tudo para agora, é rápido. E nos jogos, né, quando a criança está interagindo no jogo, tem aquela, digamos, dama, a criança está jogando dama, brincando de dominó. Tem aquela questão de você esperar o outro jogar, o outro pensar e continuar. E na tela, às vezes, é tudo uma coisa atrás da outra. Então, você não está exercitando algumas questões que são necessárias serem exercitadas na infância, porque é para o pleno desenvolvimento da criança. Quanto mais você estimula a criança, mais ela aprende. E essa fase da primeira infância é a fase que a criança está mais aprendendo. Tanto que é indicado você colocar no inglês, numa segunda língua, numa aula de música, e por aí vai. Porque quanto mais você despertar o conhecimento, mais a criança vai evoluir e crescer, né? Bloqueia a ponto da criança não desenvolver o seu senso, se praticado ou utilizado esses meios eletrônicos,
Você acha que esses meios eletrônicos não são viáveis por bloquear o desenvolvimento intelectual das crianças? Na verdade, desculpa. Não, pode continuar. Eu estou falando, mas eu não estou falando por mim, né? Por Paloma Rodrigues, bibliotecária, que estudou sobre isso na especialização. Eu estou passando uma recomendação da OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, que diz que crianças até 5 anos de idade não devem ser expostas a mais de 1 hora de tela. E crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a absolutamente telas, né? Então, assim, isso é uma recomendação da OMS, né? Foram feitos estudos sobre essa recomendação, vem deles. Eu sou apenas um canal, né, que fica multiplicando essa informação. Para multiplicar a informação é que nós estamos discutindo algumas situações que geram certos transtornos, né? Esses transtornos, por exemplo, o que fazer quando a criança já está intoxicada desses tipos de equipamentos no seu dia a dia, na sua rotina? O que fazer? Como mudar isso? Qual a metodologia a ser aplicada para melhorar uma situação que está deteriorada? É exatamente desintoxicar. É necessário fazer a desintoxicação. E como isso é feito? Existem crianças, inclusive adultos também, que são dependentes de telas, são dependentes de estarem assistindo alguma coisa, conectados. E você percebe isso quando você tira e a pessoa, né, no caso, criança, adulto, ficam muito agitadas, choram, dão crise, se jogam no chão. Então, assim, é necessário desintoxicar, e existem terapias indicadas para isso. Então, existem terapeutas para fazer esse trabalho. Claro, os pais vão caber a função de não dar o celular e não dar tela. E eu vejo assim, o celular, quando a criança assiste no celular, ainda acaba sendo mais difícil, porque quando é na televisão, fica limitado à casa. Agora, quando é o celular, fica limitado ao ambiente externo também. Então, todo lugar a criança acha que pode acessar. Então, por exemplo, existem crianças que têm dificuldades na fala, né? Deixa de interagir com o outro, existe atraso na fala. E aí você pergunta, poxa, mas qual a relação? Bom, se a criança está fazendo alguma atividade sem a tela, ela está interagindo, está em contato, o outro vai ter o contato de fala, de conversar, aquela interação. Agora, quando a criança está na tela, não há interação, ele só está sentado, normalmente parado, recebendo aqueles dados, né? É o que eu digo, a tecnologia é muito importante, mas tudo tem a sua idade, tudo tem seu tempo. Para a criança, existe uma recomendação. Nas matérias anteriores de entrevistas de outras pessoas que eu fiz, dois disseram ser importante inserir jogos de tabuleiro, os jogos... Concordo. E qual seria a faixa etária para isso? Olha, eu tenho 2 filhos, Mário. Um filho completou 1 ano e outro vai completar 4 anos. Então, eu tenho atividade para os 2. Aí você me pergunta, Paloma, seus filhos não assistem desenho em momento algum? Não, meus filhos assistem desenho, até porque a creche acaba colocando algum desenho, alguma música para eles interagirem. Agora, em casa, quando eu estou em casa, eu foco em fazer atividades com eles. Meus filhos, os 2, eles têm muitos livros, nós lemos juntos, e existem muitos brinquedos. Hoje, você acha
diversos brinquedos, de blocos para cada faixa etária. Então, para o meu filho que tem 1 ano, agora há pouco a gente estava brincando, antes de eu começar, ele tem um brinquedinho que são minhoquinhas, né? Que vai subindo e descendo. Aí ele vai pegando e vai martelando. Então, ele está interagindo. E ele fica tempos e tempos com isso. Ele vai martelando, a minhoquinha desce, a outra sobe. Ele martela na outra e desce e sobe. Meu filho maior também estava me jogando um dominó. É um dominó infantil. Em vez de ser os números, são imagens de animais. Então, você vai montando o dominó com imagens de animais. Hoje existem diversos jogos para faixa etária, né? Então, dependendo da faixa etária, você vai chegando nesse denominador. Nas lojas de brinquedo, você já pode pedir, né, brinquedo para diversa faixa etária. E, além disso, Paloma, jogos, eu tenho que comprar, eu tenho que gastar dinheiro, aquela coisa toda. Existem atividades na internet do que você pode fazer com o filho. Às vezes, um lápis de cor, com o próprio papel, aí pega água, vai fazer uma pintura. Eu vi uma coisa interessantíssima. Uma pessoa pegou azulejo e colocou uma parte da casa, e aí ela e o filho sempre pintavam. Então, amanheceu, vamos pintar, ia pintando. Terminou o dia, apagava, no dia seguinte pintava. Então, é uma questão, assim, fácil, né, de resolver. E a gente, aquilo, a gente tem que mostrar o interesse, pesquisar, porque na internet tem muita coisa. Na internet, o pessoal usa muito Instagram, né, Mário? Né? Nós pais, a gente está sempre inteirando. Sim. Então, eu acho que assim, é seguir coisas que vão nos agregar, é usar a tecnologia ao nosso favor. Quais são as páginas que vão me dar dicas de como eu agir com meu filho? Ou o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu creio que é isso, né? Existem ferramentas disponíveis, não só de forma paga, mas de forma gratuita e acessíveis. Também existem brincadeiras para fazer, né? Até produtos recicláveis. Utilizar a casca do ovo, ou até aquela embalagem do ovo, pegar a garrafa PET e fazendo atividade. Na própria garrafa PET, para quem tem criança pequena, pega a garrafa PET, coloca feijão dentro, fecha aquela garrafa, sacode, já virou um chocalho. Então, são coisas simples que para a criança vai ser fantástico, porque ela quer o barulho, quer bater, né, batucar. Então, isso que eu penso. Ótimo. Para fechar esse bloco, queria que você pudesse, na sua opinião, a forma com que os pais se educam, cada um tem a sua forma, né? Com certeza. Mas para uma pessoa que tem criança com alguma deficiência, o que você sugere para essa pessoa, esse pai ou essa mãe que tem pessoas com deficiência na sua família, como não tem a idade de 3 anos para 5 anos, o que você sugere para inserir uma educação saudável? Bom, a primeira coisa, né, é procurar fazer um acompanhamento, né, com terapeutas ocupacionais. Então, procurar ajuda de profissionais que podem auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Então, essa é a primeira orientação. A segunda orientação é interagir com as crianças de forma a evitar o pleno desenvolvimento. Porque, às vezes, é muito fácil, uma criança que, às vezes, tem uma deficiência, elas têm uma energia muito grande, né? Uma criança, normalmente, já tem aquela energia, mas, às vezes, existe crianças que têm mais do que a outra. E, por vezes, eu vejo que alguns pais, para descansar, né? Porque eu sei que a rotina é cansativa, não é fácil, eu sei, porque eu também tenho crianças em casa, às vezes coloca a tela e vai, ufa, chegou a tela. Mas aí você acaba travando o desenvolvimento do seu filho. Então, leitura.
atividades, ar livre, nossa, coloca essa criança para correr, vai numa pracinha. Então, assim, gasta essa energia, mas, assim, a questão número 1 é procurar o auxílio de um terapeuta ocupacionais que vão indicar as atividades apropriadas, porque na própria terapia são feitas atividades. Então, para a criança que não está desenvolvendo a fala, a fono vai falar sobre atividades. Então, nos próprios profissionais da saúde, eles vão indicar as atividades apropriadas para cada criança e para cada faixa etária. Obrigado por assistir até o final desta entrevista. Coloco uma sugestão de vídeo para assistir baseado no assunto deste bloco. Favor deixar sua curtida para aumentar o nível deste vídeo. O comentário seu será bem-vindo para poder iniciar uma conversa entre as pessoas que assistirem ao vídeo. Ative o sininho para receber novas notificações do canal. E compartilhe com seus amigos.